Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. Nessa semana, vamos viajar entre o lixo e o paraíso, em Gachiakuta. Eu sou o Bruno e até mesmo o maior dos lixos pode ser uma relíquia. Não é mesmo, Tassiano? Caraca. Caralho. Eu achei que você ia falar do outro cara lá do Santos. Qual que é o... Não, eu tô... Não, Aquele atacante lá do Santos que é uma outra droga também. Tem alguns aí que dá pra citar. É. Mas eu vou tomar processo, então eu fico quieto. Não estamos falando dos mais populares, é aquele que é bem pouca mídia. Esqueci o nome dele. É... Bilal? Tem alguns. Tem alguns. Bilal. É que não é bom eu falar muito de Santos, porque senão o Bruno começa a entrar em depressão, né? É verdade. Não, já nem dói mais. Já nem dói mais. É isso aí. Bom, aqui é o Vulpix e eu tenho quase certeza que em algum momento do anime eu ouvi a voz do Zenitsu e a personagem dele já me encheu de raiva. Você não tem essa impressão que teve um Zenitsu no anime? No finalzinho lá do anime? Mano, é por causa que eu não vi ele por completo em japonês, mas eu acho que sim, porque tinha muita gente com voz fina gritando. Eu acho que é o dublador. Salvo engano, é mesmo dublador, é. Eu acho que é o dublador. E eu não puxei o VAR. Sabe de quem que tinha o dublador? De quem? Só que no PTBR. Ah. O dublador do Billy de Billy Mandia. Caraca. Não tem como, né? Bom demais. Meu nome é Rafael Valente e Gachiakuta é um anime que vai do lixo ao luxo, né? Olha aí. Deixa eu luxo. Você tava com essa aí engavetada, aguardando, né? Pra quem esperou que não viessem todas as piadas de lixo possíveis, tá aí. Eu sabia, ele tava com essa engatinhada, tinha certeza. E-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta com os e-mails. E aí, Bruno? E aí, galera? Fazia um tempinho que eu não gravava e-mail aqui, né? A outra gravação foi com o Lucas ali. Aí, verdade. Me expulsaram, mas eu retornei. Na verdade, você se expulsou, né? Porque você tava mudando-se. Pra quem sentiu saudades, peço desculpas, estava em processo aí de mudança, né? De cidade, inclusive, não só de apartamento, de cidade. Então, loucura, quem já passou por mudança sabe como é que é. Viver entre meio de caixas, um monte de coisa. Enfim, mas estamos de volta. Não só das gravações, como dos e-mails também. Bom, e qual é a primeira mensagem? Primeira é do Dig Moreira, que fala o seguinte, referente ao MDA 154, mudamos de opinião ao rever, e eu esqueci o resto do título, desculpa. Mas o Dig Moreira, que deve ser Diogo, se não for Diogo, se for Diego, desculpa, mas eu vou assumir que é Diogo. Deve ser nenhum dos dois, porque um é de E e o outro é de O. É verdade, né? Mas e se for só Dig Moreira? Então Dig Moreira, depois você fala se é Diego ou se é Diogo, mas enfim. Ele fala o seguinte, qual o nome da música no final? E segundo o nosso editor, né, fomos atrás do editor pra pegar a resposta, ele diz o seguinte, a música final é Complicated, do Rookies Spunked. Então fica aí a musiquinha, se você gostou, fica aí o título da banda. Inclusive, banda que tocou na F retrasado, eu acho. E olha que interessante, esse episódio foi gravado no ano retrasado, né? Pelo número, né, 154, foi na época do AF, um pouco antes do AF. A abertura era Fever, do Ali, que também tocou, e Rooks Spunked. Exatamente. Coincidências. Que teve episódio do MDA aqui, mas eu também não sei se o episódio ainda tá aí, porque os episódios musicais, né, como vocês sabem, o Spotify tá youtubizando seu conteúdo. Se você gosta, né, se você quer novamente esse conteúdo musical, manda mensagem aí, manda nos comentários, nos e-mails, quem sabe a gente não dá um jeito de voltar em outro formato aí, né? Eu não sei se seria interessante de fazer um musical onde a gente não pode botar música, só falar sobre. Onde a gente não pode música. Teria que ser outra plataforma, mas sim, manda mensagem, se tiver muita procura, a gente pensa em alguma coisa. Também tem mensagem do Gui, cafezinho gelado, sempre ele com a gente, amigo. Ele tava falando do episódio 228
decepções de 2025. E ele disse que debate. Ele acha que foi a maior... The Beginning After the End. Ele acha que foi a maior decepção de todas. Nos trailers já deu pra ter ideia, mas pensamos que talvez não tinha terminado ainda, né? Era só a versão prévia. Mas foi tão broxante que ele dropou logo no começo, mesmo encarando várias bombas. Essa daí não deu. Cursed demais. E eu assisti a temporada inteira. Olha aí. Cara, pior que, eu não sei, o Tibate eu não gosto nem do manhwa, então, não sei. De certa forma, pra mim, foi nada além de esperado. Assim, a história é maneira, mas a animação é complicada. Como a gente falou lá no episódio, né? Um anime mediano pra baixo, com uma animação muito boa, pode levar o anime ao sucesso, né? Mas uma história até muito boa, com uma animação ruim, pode quebrar, né? E a gente tem vários exemplos, né? Berserker, Kingdom, que a gente falou recentemente. Pois é, tem vários animes aí que com animação ruim a galera acaba não querendo assistir, né? Temos também mensagem do Pablo sobre o MDA 213, Náutica do Vale do Vento. E ele diz o seguinte: um dos meus preferidos do Estúdio Ghibli. Foi realmente, não é meu preferido, mas é muito bom mesmo. Acho que é um dos amadinhos pela galera também. Uma obra que está em voga até os dias de hoje, né? Olha, se não for meu preferido, é um dos meus top 3 aí do Estúdio Ghibli, tranquilamente. Falam demais, Náutica, dá até vontade de ver de novo. Do episódio 224, especial de fim de ano, ele está de volta, Anti-Hero. E ele falou: não sabia que vocês tinham ido pro Japão. Foi legal escutar esses relatos de vocês. Pois é, cara, era um conteúdo especial pros padrinhos. Os padrinhos receberam diariamente tudo que a gente estava fazendo no Japão e no episódio de final de ano a gente acabou comentando um pouco sobre. Bacana que com a experiência a gente acaba, um episódio ou outro que tem a ver, a gente acaba falando um pouco sobre, né? Inclusive teve um que a gente tava falando sobre a questão do ien e tudo mais, sobre a questão do Halloween no Japão. Então tudo isso aí a gente vai pegando como experiência e deixando o podcast mais rico, né, Bruno? Inclusive, mais um incentivo pra vocês se tornar padrinho, né? Os padrinhos ficaram sabendo, como o Raul falou, de tudo da viagem. Inclusive recebemos fotos do nosso amigo Vulpeta, né? Vulpeta. A temporada do Vulpix. A temporada do Vulpix tomando lá uns shots no bar brasileiro no Japão. Então rolou esse crossover muito louco ali no Japão. A gente teve fotos e relatos em primeira mão, só os padrinhos exclusivo. Então, mais um motivo para se tornar padrinho, além das promoções, né? Que quem foi padrinho também participou de uma promoção e ganhou um brinde. E tá tendo outras promoções, inclusive. Padrinho sempre tem sua promoção aí. Inclusive, tem promoção pro Anime Friends aí. Padrinho vai concorrer ingresso pra todos os dias do Anime Friends. Olha aí que beleza. Próxima mensagem, Bruno. Próxima do Wesley Ozora. Mandou mensagem sobre o MDA 226 Top Animes de 2016. Ele diz o seguinte: ótimo programa, ótimas indicações, muitos animes citados até hoje são relevantes. Foi um ótimo ano para os animes. Pra mim também foi bem marcante porque grande parte da minha juventude eu assistia animes por DVD, fazia coleções e tudo. Em 2016 foi o ano que eu comecei a deixar de comprar para assistir semanalmente, já que eu tinha que esperar 13 semanas para comprar os DVDs da última temporada. Bons tempos ir nos centros de Belo Horizonte, BH, comprar um DVD por 5 conto de um anime. Cara, e isso é verdade. Eu lembro que 2016 eu já consumia via RMVB, mas tipo a internet, onde meu parte da minha família é de Minas, né? Eu ia lá com eles nas férias e, tipo, os meus primos, eles moravam. Tinha que é uma cidade próxima de BH. E, tipo assim, a gente queria ver anime e não dava, porque a internet era muito, tipo, não tava internet boa lá ainda. Aí demorava, tipo, um ano pra baixar de um RVB que a gente fazia. A gente ia lá pra BH, pra ir no centro pra comprar, tipo, DVD do anime pra voltar pra Vetim, entendeu? Então era muito louco, isso aí é bem real, cara. Acho que foi uma época bem de transição mesmo. E foi bacana que 2016 também foi um ano que a Crunchyroll ela começou a ganhar força no país, né? Porque ela chegou, eu acho, se eu não me engano, em 2013, 2014, por aí. E quando ela chegou, tinha muitas poucas produções. Todo começo de streaming, né? É sempre muito difícil, né? Você tem que começar a fazer o licenciamento pro país, né? Ou pra região, não sei se foi pra América Latina ou pro Brasil especificamente. Mas eu lembro que em 2016 já começaram a ter títulos fortes na Crunchyroll.
e a galera começou a aderir, né, à questão de assistir anime por temporada, né? E o que é muito legal. Não, e a gente fala de 2016 como se fosse longe, mas assim, 10 anos, só que a infraestrutura mudou muito, né? Eu lembro que, 2015 ainda tinha muito lugar que a internet ainda muito ruim ainda. Tinha lugar ainda que não tinha chego nem a fibra ótica direito, né? Então, assim, mudou muito a tecnologia. Por exemplo, o streaming hoje, ele só é tão famoso porque a gente tem infraestrutura pra isso agora no país, né? E o Gorodo, que deve ser gordo em japonês, peguei a referência, falou do MDA 225, Pokémon Alola, nossa temporadinha de Pokémon aí, anual. E ele falou que o Marowak, no geral, é muito divertido de jogar. Quando equipa o Trick Club, o ataque dele dobra e ele fica com um dano monstruoso. Esse aí é um papo do Vulpix. O Vulpix, que conhece todos os ataques de todos os Pokémon, ele é viciadaço. Eu dobro e passo pra Gisele, é isso aí. Exatamente. Eu dobro e passo pro anão. Bom, Bruno, terminou esse negócio. Agora a gente vai voltar, sabe pra onde? Pra onde iremos essa semana? Pro lixão com Gachakuta. Gachakuta, ou Gachakuta, enfim, como você quiser chamar. Bora ouvir. Voltando dos e-mails, passar os dados técnicos rapidão pra gente poder falar do anime, porque a gente tem umas coisinhas pra comentar. Nome original, Gachakuta ou Gachakuta, como você queira falar, ou Gachiak. Então, viu? Gachakuta, Gachakuta, como você quiser. Vi pessoal do Japão também chamando Gachikuta, também mais curto, Gachikuta. Então, enfim, como você quiser chamar. É que assim... Gashibel, vai fundo aí. Gashibel é bom, que a gente não quer ser aquela pessoa que fica podando o jeito da pessoa falar, né? Até porque ninguém é obrigado a entender como é que se fala o jeito, entre aspas, certo, né? Mas a leitura, assim, a leitura japonesa é Gachakuta. Mas... É porque, no final das contas, a gente mora no Brasil, né? Exatamente. Assim como, sei lá, algum gringo não tem a obrigação. Menos você, né? Você tem obrigação. Eu tenho a obrigação, mas tipo, vocês que moram no Brasil e não estudam, assim... Talvez o Bruno tenha, né? Porque o Bruno estuda japonês, mas tipo assim, o Valente, que estuda japonês, assim, que é apenas um entusiasta, né? Uma pessoa que aprecia animes, não tem a necessidade de entender como é que se pronuncia corretamente, e a gente também não pode cobrar isso dele, né? E tá tudo certo. Quem sabe um dia aí, se eu não começo a estudar um japonês, aí dá. É o japonês, né? Dá pra se cobrar. Assistir, ou chama de animezinho do lixeiro, pode ser também. Funciona igual. Bom, Estúdio Bones Filme. E pra você que já ouviu esse nome e falou, já ouvi esse nome em algum lugar, sim, não é exatamente o Estúdio Bones, mas uma subsidiária, que tem o mesmo nome, mas cuida de outras obras. Não sei os detalhes do porquê que fizeram essa divisão, mas enfim, é outra empresa, vamos dizer, outro CNPJ, vamos dizer assim, né? Mas eles trabalharam em Boku no Hero Vigilantes, né, que tá tendo a segunda temporada. Bom anime. E My Hero Academia Season Final. Um bom animezinho, viu? O Vigilantes é bom, o normal não é bom, não. Normal era bom em algum momento, né? Enfim, agora já metade do que já cair falando, porque Boku no Hero é bom sim e tal. Enfim, galera, paz e amor, todos gostamos de todo mundo, é isso. Menos de Boku no Hero, né? Que isso. Gêneros, ação e fantasia. Diretor Fumihiko Suganuma. Lá ele 1000 vezes. Né? Lá ele. Lá ele 1000 vezes, né? Sugando o quê? Aí me quebra demais. Quem? Prazer numa, né? Fumihiko. Imagina ele falando Fumihiko suga, o suga o quê? Suganuma. Imagina ele mandar essa aí, velho. Suga na minha, é isso, né? Suganuma Fumihiko. Ai, cara, esse cara quebra demais, mano. Mas ele que tá estreando como diretor principal, uma boa estreia, a gente vai comentar sobre, mas é uma boa estreia. Após brilhar em The First Slam-Dunk, Shirobako e Charlotte, trabalhou como diretor de episódio. E no The First Slam-Dunk é filme, né? Então... É filme. Meio que, eu não sei como ele trabalhou de diretor de epilar, mas tudo... mas trabalhou com... Sempre gosto de falar que The First Slam-Dunk me deu um tênis. Verdade. The First Slam-Dunk deu um tênis, cara. E um sonho pra todo mundo. De basquete é o tênis, olha só. Já parafraseando, né? É mais digno. Usa crack. Gostar de Piece of Tennis. Nunca deixaram essa estação morrer, né? Enfim. Shirobako, que é um anime interessante também, não sei se vocês chegaram a assistir. Shirobako eu ouvi falar, mas não vi não. Ele é tipo um Bakuman sem romance e sem Battle Shonen. Entendi. Quem que é o autor de Shirobako? Com certeza não é da mesma de Gachakuta. Com certeza não. Ela tem 3 mangás e acho que a maioria deles é one shot. Acho que o true mangá mesmo dela é esse aí, o Gachakuta. O Gachakuta tem a primeira serialização longa dela. Tem uma dúvida, o The First Slam Dunk, ele também é da Bones? É Toei com a Dandelion,
Evangelion, uma galerinha. Entendi. Então, provavelmente a Bonis pagou uma grana pra ele vir trabalhar pela Bonis. É isso. Passou o famoso passe. Bom, o anime estreou em 6 de julho de 2005 e terminou em 21 de dezembro de 2025. Teve sua dublagem com o pessoal do Som de Veracruz Studio. Grande abraço, pessoal do Som de Veracruz. Diretor de dublagem Peterson Adriano, contando com 24 episódios, dividido em duas metades. E a autora aqui vai ser a parte legal, deixa eu comentar. A autora, na verdade, é a Kei Urana, que é nada mais, nada menos que a discípula direta dele, né, que o Valente ama de paixão também, né, do famoso Okubo, né, Tatsushi Okubo, ele e o Carlos também amam, eles que é ninguém menos que o cara que fez Soul Eater, o cara que fez Fire Force, né. Exatamente. E ela é a discípula direta dele. E conta com a participação também do Hideyoshi Ando, que é o cara que tá por trás dos grafites e dessa parte, mas é design de grafite mesmo, de Gachiaku, tá? Essa coisa muito forte lá. Que a gente encontra muito no cenário de subúrbios também, né? Sim, sim. É uma curiosidade até pra você, quando você vê, por exemplo, o mangá, né? Eu tô com o mangá físico aqui. Quando eles dão os créditos, eles dão pra Kei e pro Hideyoshi, mas na mesma capa assim, tá assim com uma mangaka Kei Urana e aí tem um subtítulo assim, ó, grafite original, Hideyoshi Ando. Então meio que eu não sei se ele não é acreditado como o cara que faz o roteiro e tal, mas ele tem ali um pezinho como coautor. Uhum. Bom, e streaming no Brasil é a Crunchyroll e o mangá publicado pela Panini. Kei Urana que é, assim, muito... Quando o anime ficou popular, ela tem se destacado como uma autora bem diferente, né? Uma autora Sim. que ela tem um estilo mais livre também, mas, tipo, ela parece que ela não segue muito os dogmas japoneses também, né? Sim, sim. É bem fora. Assim. Isso com certeza. Se tu enxerga ela, assim, no meio de um monte de autor, você vê que ela realmente se destaca, mas não somente pela aparência dela, né, que com certeza é bem... Ela tem uns cabelos ruivos, bem forte, né? Um monte de piercing. Sim. Tipo, pelas entrevistas que ela dá também, pelo que ela diz, né, pelo que ela fala, pelo que ela demonstra também, você vê que ela não é aquele tipo de... Assim, não vou rotular que são todos japoneses, mas ela não tem aqueles dogmas bem conservador, né? E ela é muito, tipo, parece muito pra frente, né, sabe? Do tempo da forma de pensar. E eu acho isso muito bacana, que eu gostaria de ver mais em outros autores também, né? Na hora de, principalmente, de se expor em público. A gente entende que, tipo, temos autores aí que não gostam de se expor em público, como, por exemplo, o nosso querido, amado Deus Eiichiro Oda, né? Ele pode ter todas as razões que ele quiser, né? Porque ele gosta da privacidade dele, né? E tá tudo bem, né? Tem gente que gosta da privacidade. Mas ela enxerga isso de uma maneira diferente. O Boichi do Dr. Stone também. Também. Tem vários autores, né? Que não deixam mostrar o rosto, né? Acho que o Gege Akutami também, né? O Gege, na verdade, é mais misterioso, né? Ninguém sabe quem é Gege, né? Só sabe que existe o nome. Agora, tem gente que fala que é ele, que é ela, ninguém sabe, ninguém nunca viu. Só uma coisa, a Kei Urana, ela é o nome dela mesmo ou é pseudônimo? Não, acho que é o nome. É o nome. Uma coisa que eu acho que é legal dela, que é bom te colocar assim, eu acho que ela tá fazendo parte de uma nova geração de mangakas, assim, com outro perfil. Eu vejo que tem outros mangakas, assim, a Kei, ela é uma pessoa que eu vejo que ela é igual o que você falou, ela é muito mais positiva. Então, por exemplo, assim, é muito difícil você ver um mangaka que vai pra um evento e do evento ele tenta transformar isso em algo de marketing pro produto, sabe? Uhum. Então você vê aqui, ela foi pra Anime Expo nos Estados Unidos, ela fez um painel ao vivo desenhando lá com caneta, com todos os fãs dela, conversando. É uma pessoa que tá sempre na rede social, no Twitter, conversando, agora menos, né, por causa dos problemas do Twitter, mas ela tá sempre na rede social conversando com os fãs, interagindo, conversando com o pessoal, comentando a obra. O Instagram dela, ela posta bastante coisa lá, principalmente de Gachakuta. E como o Vux falou, assim, em termos de estética, ela não segue muito a estética que é esperado de um mangaka, né? Padrão. Ainda mais que ela é uma mangaka mulher, né? Ela é uma mulher. Então já tem todo o estigma que a gente sabe que existe na sociedade japonesa. Ainda mais, tipo, isso, né? E tudo bem que ela tem uma credencial muito pesada, que ela é discípula do Okubo, né? Então, tipo, isso já por si só já deve abrir muitas portas pra ela. Mas ainda assim... Pra quem não conhece, pra quem é novo nesse mundo, o Okubo que fez nada menos que o quê? Soul Eater, Fire Force... Exatamente. Inclusive, assim, se você assistiu o anime, leu o mangá e não sentiu inspirações de Soul Eater e Fire Force, mano, ela usa muito, assim, personagens com pés grandes, muita roupa urbana. O dente pontudo. Braços compridos, olhos estranhos. Aqueles cabelos bem pontudos. Eu acredito que também muito das influências dela, porque ela é uma grande apreciadora
apreciadora da arte do grafite, né? Então ela curte pra caramba. Sim. E um dos motivos pelo qual a gente tava falando, né? Ela parece ser um pouco diferente do que é esperado de um mangaka japonês e tudo mais, é porque ela tem muita influência de fora, principalmente essa parte mais underground de grafite, pichação e coisa e tal, né? Então é uma parada que é muito dela e, pô, o fato dela ter trampado com o Kubo é muito... Pegou um mangaka e conseguiu imprimir uma parada diferente, né? Já que ela também tem influências que não são comuns no mangá. Isso vale muito porque, primeiro de tudo, né? Como a gente tá falando, faz parte de uma nova geração, tem outros mangakas que estão seguindo a mesma linha e estão se inspirando, porque é necessário ter essa renovação mesmo, trazer outros estilos. Mas, cara, é muito assim, a gente tá falando aqui que ela é assistente, mas não é assim, ela foi assistente do Kubo no sentido de ela ajudou, não, cara. O Kubo, em entrevista, falou, ela é minha sucessora, entendeu? Isso é o peso que ela tá carregando, sabe? Credencial que ela tá carregando. Inclusive é bom você comentar isso, porque tem outros autores, eu consigo me lembrar um de cabeça, inclusive, o autor de Centúria, que é um mangá, não sei se o pessoal conhece e tudo mais, mas é um mangá que fiquem de olho, ele vai ser muito falado daqui pra frente. Legal. E ele é de um autor que já trampou de assistente também com o autor de Chainsaw Man. Uhum. Então, ele tem, quando você lê Centúria também, ele é mais um Dark Fantasy, coisa assim, você sente a agressividade que tem em Chainsaw Man. Então, existem, não só isso, se eu não me engano, também tem um mangá que é de um assistente do Gege também, que também tem feito um certo sucesso, não vou lembrar qual que é, mas tem diversos autores que estão conseguindo imprimir assistentes a ponto de virarem novos mangakas fortes. Sim. Coisa que é... A sucessão sempre correu, né? Acho que agora a grande pegada é a gente ver essa nova geração com essas novas características, né? Um exemplo, antes de a gente entrar no resumo, do que a anime fala, sinopse, né? Resumo não, perdão, sinopse. Uma coisa bem diferente que ela tem, se você no YouTube da Crunchyroll, não do Crunchyroll Brasil, Crunchyroll Estados Unidos, tem uma série de entrevistas que ela detalha o processo de como foi feito o Gachiakuta, ela detalha as inspirações que ela teve, tanto na hora de desenhar, como na hora de pensar, as falas, as músicas. Então, assim, você vê que é uma obra que ela sabe o que ela tá falando, ela sabe o que ela tá fazendo e é muito a forma que ela expõe isso, porque a gente não vê isso, entendeu? A gente não vê, por exemplo, igual o Wilson falou, o Eiichiro Oda falando sobre, a gente não vê que seja o Boichi mesmo, né? Porque tá fazendo o Dr. Stone e não falava, e o Boichi já era um mangaka que se exponha muito, então, obviamente com a máscara, né? Mas ele expõe bastante. Então, assim, cara, é bem maneiro de ver como tá surgindo essa nova geração agora. Dito isso, Vulpix, manda a sinopse pra gente aí. Bom, seguindo a sinopse aqui, em uma cidade flutuante, onde os ricos descartam seu lixo e também pessoas, né? O nosso protagonista Rudo, ele é acusado falsamente de um homicídio e por isso ele é condenado e julgado, que ele deve ser jogado no abismo desse lixão, onde as pessoas descartam tudo quanto é lixo. Parece aqueles buracos, sabe, que é do... como que se diz? Naquele Made in Abyss. Do 300 de Esparta. Pode ser o 300 de Esparta ou do Made in Abyss. Acho que o Made in Abyss é um pouco grande, né, pra aquele lixo, mas pra tudo Esparta mesmo. E, bom, eles vivem num lugar que é muito... o que a parte de cima, que seria o paraíso, ele também tem aquela coisa também de divisão lá de... ter a parte boa, que são os ricos, tudo limpinho, e o outro que é o lixão, né, que tipo assim, querendo retratar muito a desigualdade social que ele vive. E além disso, tem ainda esse abismo, que esse abismo ninguém sabe o que tem ali, né? Até o Dudu ser arremessado lá pra dentro, no primeiro episódio. E pra sobreviver, né, depois dele ser jogado nesse inferno onde só vivem lixos e tem um monte de monstro formado por lixo e que deve feder pra boa aquele lugar, né? Pra sobreviver, ele precisa conquistar um novo poder e se unir aos Zeladores, que são o grupo de protagonistas que a gente vai acompanhar no decorrer dessa obra. O Rudo, ele não quer apenas lutar contra os monstros, mas ele também quer descobrir o que aconteceu, né? Pra ele ter sido acusado por esse homicídio, né? Porque com certeza foi planejado. Armaram pra cima dele e ele quer vingança, né? Ele quer vingança e quer descobrir o que aconteceu e o que acontece, né? Nesse inferno de lixão aí. Também
é lutar contra os corruptos que estão assolando esse mundo aí, estão bagunçando todo esse espaço aí. E uma coisa interessante, eu não sei pra vocês, né? Que me pegou, Gachaku também pegou muito na partir do ponto que o Urudo caiu nesse lixão e eu descobri que existe o mundo inteiro ali e isso abriu a minha mente, sabe? Porque, cara, a autora tem muito espaço pra explorar muita coisa aqui. Gachaku tem uma grande analogia a São Paulo e Osasco e a divisão é o Rio Pinheiros. Aí o que você quer considerar como o paraíso ou o inferno depende de você. Grande abraço aos asquenses, nada contra. Entendeu? Mas já fica aí a analogia. Eu achei quando os caras comparando isso aí. Mas já que você tava comentando sobre Bundo, vamos por essa linha aí. Acho que tá uma coisa legal pra gente começar. O world build de Gachakuta não é dos mais complexos, não foge muito da fórmula que a gente já conhece. É um shonen, tá? Todo mundo já sacou que é um shonenzinho. Dá pra ser considerado como Battle Shonen também, tá? A sacada que eu acho que traz um porquê da diferença, e isso é um tópico que a gente vai abordar, assim, que é algo que o Japão não gostou tanto, é essa pegada dele usar a fórmula padrão, mas de um jeito diferente. Então, a fórmula padrão de Battle Shonen a gente tá acostumado, né? É um herói, que acontece alguma coisa, nesse caso, conta a história com ele caindo, né? Já é o ponto que ele cai. Então, é um herói que é o Urudo, que ele vai lá, é condenado, etc. Ele tem que passar por toda a jornada e por aí vai. Só que o mundo que é construído, ele vai com essa premissa de que, olha, temos uma sociedade extremamente consumista, que se você não entendeu que até agora é uma analogia à sociedade japonesa, sugiro pesquisar, porque, né, o descarte no Japão é algo muito comum, o Pix pode comentar sobre, mas é algo extremamente comum, e que traz essa parada, entra com uma crítica, tirando um pouco dessa parada que a gente estava acostumado de ver uma fórmula de não, vai ser um Battle Shonen de porradinha que os caras vão lá só dar porrada pra tirar o vilão, entendeu? Ainda mais de uma galera que veio do mesmo estúdio que fez, né, Boku no Hero. Então eu sinto que isso deu um impacto já inicial. Falando do world building, como você falou, que não é um mundo complexo, né? E tem aquela coisa, no world building não precisa ser complexo pra ele ser bom, né? Ele tem que ser bem explorado e, no caso, ele tem que ser efetivo. Eu vejo que a Kei Urana tem um conceito muito bem definido com o que ela quer, sobre tudo que envolve a temática de Gachaku, o estilo de arte que ela quer usar, né, no mangá dela, personagem, tudo que envolve a parte de questão de poderes, de armas, né, ou de conceitos também de organizações. Dá pra ver que ela quer muito usar a parte de que, eu quero colocar como se fosse, sei lá, tipo, o lixo como ponto central e eu quero explorar tudo acima em volta disso, né, que a gente pode ver. O que acontece, né, porque ali a gente vê que o grupo, que a gente acompanha o grupo dos protagonistas, né, como, sei lá, tipo, em Fire Force tem os bombeiros. Aqui a gente tem os zeladores, né, que traduzido pra... que eu achei uma boa tradução, né, que eu até tava comentando com o Bruno e com o Valente, que eu não sabia como que eles tinham traduzido esse termo, né, do grupo deles, porque eu achei em japonês, sem legenda em português, eu não sabia como eles tinham traduzido. No inglês ficou cleaners, né, de limpadores. Só que, como o Valente disse, não tem limpadores, né, ficaria meio estranho falar aí eles sendo limpadores. Então, zeladores é um nome interessante. A gente pode ver que isso aí tem meio a ver com um pouco sobre limpeza, sobre lixo. A gente pode ver também sobre as relíquias que eles usam, né, que são os Jink, que também foi traduzido pra algo como que é? Utensílios, né? Utensílio personalíssimo. Inclusive, fica a crítica. Que esse daí, tipo assim, os zeladores eu achei que combinam. Agora, esse utensílio personalíssimos, aí os caras colacharam. Pois é, eu acharia melhor se tivesse traduzido pra relíquias, né? Eu acho que faria mais sentido. Eu acho que relíquia é algo, faz total sentido. Do mesmo jeito que zelador faz sentido, porque você está zelando por algo, que no caso é planeta Terra, porque tá cheio de lixo, e até mesmo os itens que eles usam, eles zelam muito por eles, tem toda a parada. Agora, os utensílios personalíssimos já não faz muito sentido pra mim. Eu até entendi porque eles usaram, tá? Mas eu achei que não pegou, porque a ideia do utensílio personalíssimo, ele nasce a partir de um sentimento muito forte que aquele portador tem por aquele item, né? Então, ele acumula aquele sentimento e ele nasce. O Urudo é muito disso também, né? Porque o Urudo, ele pode usar qualquer coisa, né? O Urudo é aquele caso do protagonista Joker, né? Que ele realmente pode usar tudo. Em termos de poder, sim, ele é o Joker. A personalidade de Coringa mesmo é de outra pessoa, né? Do maluco lá das garras. Sim, com certeza, sim. Mas realmente ele é Coringa na questão de habilidade, né? Ele pode usar de muitas coisas. De uma carta Coringa, né? Inclusive, eu não sei vocês, já que a gente tá indo pra esse lado pra falar dos itens que eles usam e coisa e tal, quando eu tava assistindo Gachakuta, eu sempre tava pensando, tipo, a Gachakuta pra mim é uma mistura de Soul Eater Fire Force, isso era claro. Sim. Com uma pegada de poderes ali que lembrava um pouco a Kami ga Kill. Parece um pouco.
legal. Porque a Kamiga Kill, eles têm muito essa pegada de... Eles têm um item e eles usam esse item e de diversas formas, transformam esse item. Inclusive, no Akamiga Kill tem até uma menina que usa uma tesoura também. Então me lembrou bastante a Akamiga Kill quando eu tava assistindo, falando, pô, esse sistema tem umas diferenças, claro, mas lembra bastante, né? Agora que você falou a verdade. Eu acho muito legal eles usarem, tipo, armas que não são, como é que fala? Espada, não é qualquer bastão, não é uma pistola, sabe? Pô, o cara usa um desentupidor de privada como arma, isso é muito legal. Não, a menina, ela usa um pente de plástico como o utensílio personalíssimo dela. Pra gerar fricção no cabelo e fazer isso pegar fogo, olha que genial isso. Causa estática, né? Porque tem aquela parada de que se você ficar... Com o cabelo dá pra fazer isso, se você pegar um hashi e ficar passando na cabeça, assim, você cria estática. Isso. E aí, se ela usa essa estática, essa eletricidade demais, aí o cabelo começa a pegar fogo, porque eleva a temperatura, enfim, né? E por aí vai. Mas tem bastante coisa bem legal, bastante poder muito interessante. A menina que usa um pijama de dragão e aí ela se transforma num dragão. É verdade, que ela é muito boa. O mano que usa um regador de jardim, pô, bom demais. Tyron, acho que é isso o nome dele. É, aí não vou lembrar. Eu consigo lembrar pelos estereótipos, que é o grandão, né? O Engine que usa um guarda-chuva, pô. O guarda-chuva, é o apelaço guarda-chuva. É muito legal. É uma das coisas que mais me agrada em Gachakuta, é que, pô, esses utensílios de poder dele é muito legal de se acompanhar. É porque ela pode explorar muita coisa aí, né? Uma coisa que a gente não pode falar de Gachakuta é que falta personalidade. Com certeza, com certeza. Não, todos os personagens são carismáticos pra caramba, velho. Todos, mano. É, não falta personalidade nenhuma. É tipo assim, quando você entra numa cidade nova, né? Porque ela tem todo um cuidado com o ambiente onde eles entram e pro world building, né? E tudo mais. Então, eles não estão indo na cidade do leste, na cidade do norte. Eles estão indo na cidade do grafite. Isso. Eles estão indo na cidade que tem as tintas que eu não lembro o nome. Aí tem os da areia vermelha, sei lá. É, eles estão indo, tipo, em lugares nomeados, todos os lugares completamente diferentes, todos eles cheios de grafite pra dar todo o tom da obra. Pô, todos os personagens têm um design, pô, eu gosto muito dos designs dos personagens, a maioria deles eu acho sensacional. Todos eles têm um item, então parece que foi colocado carinho em todo detalhe. Mas aí que tem uma parada que eu acho que é diferente de Gachakuta e por isso que talvez agradou tanto o ocidente, porque isso a gente vai ter mais pontos mais vezes durante o cast, mas Gachakuta no começo não foi bem recebido, né? Ele teve muito mais popularidade no ocidente e foi isso que, nas aspas, manteve a obra do que no Japão. Um dos motivos que eu acho que eu concordo que a galera tem falado é que de fato ele foge vamos dizer, da forma esperada, né? Porque você tá num shonenzinho, um battle shonen, você espera que alguém tenha uma katana, você espera que tenha ali alguma coisa referente ao Japão, algum lugar do Japão, pode ser um Japão medieval. Aqui não. Não tem aqui no começo, pelo menos. E não só isso, né? Ele começa também como uma história de vingança, né? Porque durante praticamente a primeira metade do anime é o protagonista querendo vingança, que não é algo comum. É, o Urudo, ele aprende a ser bonzinho, né? Ele aprende a ser... Exato. E normalmente a gente tá acostumado com o protagonista onde ele é bonzinho, onde ele tem um ideal, onde ele já tem um ponto futuro que, pô, ou é fazer amigo, ou é, pô, ajudar o lugar onde ele tá, ou é ajudar as pessoas, seja lá o que for, é sempre uma coisa positiva, né? Sim. E Gachakuta não, ele tem um começo que é, pô, eu quero matar aqueles caras, quero cacetar todo mundo e já era. Sacanearam comigo, agora eu vou sacanear com vocês, eu vou voltar. Pô. Sacanearam comigo, é isso aí. Agora eu vou devolver, pô. É tipo como se o Naruto pegasse assim, vocês estão fazendo bullying comigo? Eu vou soltar 9 caudas aqui, vou explodir essa toda aqui. Uhum. É basicamente isso aí mesmo, cara. É isso mesmo. Já entrando também na parte de... Já que a gente tá falando de world building, já que a gente pode falar também da dualidade do mundo, né? Sobre o céu e a podridão do abismo. Eu acho muito legal que isso também faz parte do world building, né? E a autora, ela trabalha muito bem o suspense que envolve toda essa diferença dos dois, né? E também a semelhança dos dois. Que os dois, eles estão sempre conectados, né? O céu e o abismo. Onde pro abismo, quem vem lá do céu é tipo
como se fosse um criminoso ou algo que não era pra vir, né? Tipo, quem cai lá não é pra estar vivo. E o Urudo foi uma pessoa que caiu vivo. Normalmente as pessoas acabam morrendo na queda, né? Exatamente. Só que o Urudo não. A zona de spoilers, na zona de spoilers, se você não viu Gachakuta, não ouça o cast, pare agora e veja, mas depois. Existe lá o paraíso, existe a fronteira e existe a superfície, que eles traduziram como superfície, né? Que é onde vive ali o pessoal. Bom, e tudo isso que a gente comentou acontece no primeiro episódio, né? Até agora que É basicamente o primeiro episódio, mas se você não viu o primeiro episódio, pare e veja. Tem essa fronteira que gosta de falando, existe algo, né, que até esse momento da obra não esclarecido o que existe aparentemente um titã, alguma coisa assim que mata quem atravessa a fronteira, salvo em algumas condições muito específicas, que a gente ainda tá descobrindo o que é na obra. Tem muitas teorias sobre o que é a coisa, né? Não, tem o titã que ninguém sabe, a gente sabe, por exemplo, quem tem como é que ficou traduzido em português? O Banshin Shirizu? Conjunto do Guardião, uma parada assim. Conjunto do Guardião, exatamente. Isso, quem tem um desses pode passar. É o Watchmen Series, né? Pode ser, o Watchmen faz sentido. Watchmen Series. Ficou traduzido assim, tem aquele cara que é o anjo lá, a gente não sabe como ele passou, mas ele passou. Que tem asas, né? Que tem asas, a gente não sabe como ele passou, mas a gente sabe que ele passou. Que é um daqueles caras que derrubou o Urudo, né? Então, né, esse é outro mistério, né? É um mistério também que que na verdade o começo, porque a gente descobre durante a obra que Urudo ele foi condenado e tem esse ponto, né, assim, a gente tá falando sobre as divisões, a condenação máxima que você pode ter no paraíso por um crime não é você ser morto, é você ser mandado para a superfície, porque a pessoa que cai no abismo, eles falam cai no abismo, mas é pra superfície, né, porque a pessoa, existe uma espécie de, a gente pode dizer culto, né, um culto ali de que aquele abismo que tá ali abaixo, tipo, é o inferno e quem tá lá não merece viver. Então, tipo, ali é o lixo do lixo, entendeu? Então, por isso que eles mandam o lixo pra lá e quem tá lá embaixo odeia quem está no paraíso, porque primeiro, o pessoal do paraíso taca lixo no mundo inteiro e isso causa danos, né? Tipo assim, imagina, você tá tacando um monte de objeto do alto, vai cair, vai matar pessoas, então tem pessoas do despejo do lixo que foi feito, aquilo destrói o ambiente lá embaixo, então você não tem um meio ambiente lá embaixo, ele tá tudo destruído, e você começa a ter o aparecimento dos monstros, né? Porque nesse mundo, o lixo, ele tem a capacidade, vamos dizer, de acumular sentimentos, vamos dizer assim. Então, de tanto sentimento negativo que foi jogado lá de cima e de baixo pra cima, criam-se monstros no lixão. Então você tem um mundo extremamente hostil. E não só isso, né? Tem a parada do ar também, que a quantidade de lixo é tão grande que... Isso, polui o ar. Que existem zonas, que são as zonas que são diretamente conectadas com o abismo, né? Onde a galera costuma jogar mais lixo, que essas zonas, elas são difíceis de você andar por ela, de respirar por ela, de tão tóxico que é pela quantidade de lixo que já tem lá. Tá vendo, mano? A analogia é totalmente o Rio Pinheiro, isso aí, mano. Eu acho legal também como ela trata com naturalidade, né, tudo isso daí, que também isso geraria também algumas catástrofes naturais, como por exemplo, assim, tipo, desnaturais, né, mas é o que estão acontecendo lá dentro do abismo, né, que é o Trash Storm, né, que é a tempestade de lixo que a gente vê num dos episódios da metade pro final, quando começa a ser uma tempestade, e não é um furacão que tá vindo, é um monte de lixo, de tempestade que começa a subir lá pro céu, no céu no caso seria a pessoa que vive lá em cima, e eles acham que é algo natural, né, mas aí do nada você vê uma TV voando assim lá no seu apartamento, que veio lá do abismo. Durante a obra vai ter vários pontos que eles comentam sobre isso, né? Tem no finalzinho que eles falam que tem uma barreira que eles construíram pra impedir as tempestades de lixo, e aí em determinado momento essa barreira até quebra. Tem outros pedaços da obra também que eles explicam por que as cidades são construídas daquele formato, porque elas têm que... Então o mundo, isso é a parte legal, assim, o mundo, ele não é que ele é jogado, você tá falando, o mundo ele é pensado. Então as cidades são daquele formato meio gueto, porque é aquilo que existe de espaço, aquilo que existe de ambiente, entendeu? Não é à toa, não é porque ela achou bonito fazer isso só, é porque o mundo ali tem um sentido daquela forma de ser, né? Não é só jogado. E eles acabam até brincando na parte de world building com toda a questão de como as pessoas lidam com isso, né? Porque existem as pessoas comuns, né, da superfície, que elas meio que aceitaram a situação e estão tentando levar a vida delas, mas existem as pessoas que tratam todo aquele tempestades de lixo como uma graça divina, né? Sim.
foi se criada uma religião em volta dessa tempestade de lixo. E, consequentemente, você tem os celestiais que moram na parte de cima, né? No paraíso, que eles também têm uma tendência religiosa muito grande, né? Tanto que o fato deles punirem as pessoas, ou matando elas, ou jogando pelo abismo, é uma questão meio religiosa, né? De tipo, pô, você tá descumprindo as regras da parada aqui, né? Isso me lembra muito o Fire Force, porque Fire Force ele tem essa parte religiosa de world building bem forte. Os bombeiros, eles são meio bombeiros, meio padres ali, né? Eles levam muito a sério. A primeira divisão dos bombeiros é a divisão religiosa, né? São sacerdotes, na verdade. Então, eles levam muito a sério essa parada da combustão humana e coisa e tal. Então, eu sinto que tem uma inspiração bem grande ali, né? O fato dela ter trabalhado junto com ele, com certeza tiveram ideias que ela colocou em prática. Jogou com o manual debaixo do braço, né, cara? Totalmente. Isso aí... Exatamente. Pô, é tudo que a gente quer, né? Não precisa de mais. Não precisa ser complexo, né, como a gente tá falando, tem que ser efetivo, né? Tem uma parada que, tipo, eu acho bacana que ela faz, porque quem tá embaixo, né, quem tá lá no inferno, na superfície, olha lá pra cima e tem uma imagem, né, uma imaginação sobre o paraíso. Então pensa que quem é do paraíso, todo mundo vive extremamente bem, vive em fartura, tal. E aí você vê o primeiro episódio, a vida, como é que é no paraíso, e você percebe que não, que a vida no paraíso também é dividida em duas partes, um gueto, né, uma periferia, e uma galera extremamente rica, com segregação. Eu ia fazer as comparações, né, com duas outras obras diferentes, né? Bom, ao longo do caminho foi se perdendo, né? Mas no começo ele era muito promissor. Duas obras. Um é o The Promised Neverland, onde aquelas pessoas que estavam lá, eles não sabiam que eles eram gados, né? E ao momento que eles subiram lá naquele muro, eles viram que não era bem como eles imaginavam que era, porque tinha exatamente um certo abismo entre aquele muro e a floresta lá pra frente, né? E aí eles caíram do cavalo. E o outro, que é o tão aclamado e popular, o Shingeki no Kyojin, né? Que é o Attack on Titan. Pô, eu lembrei exatamente de Shingeki. Então, as pessoas que estão no abismo não sabem como é lá fora, mas eles querem ir lá pra fora pra saber como é. Lá pra fora, no caso, lá pro céu, né? Lá pra cima. E o Shingeki era a mesma coisa, eles queriam explorar fora dos muros pra ver o que tinha lá e por que vinham todos aqueles gigantes. Não só isso, na parte no paraíso, como tem essa distinção, né, da galera extremamente rica e da galera meio pobre, lembra também um pouco da parte de Shingeki, que é as castas de dentro da muralha, né? Quanto mais longe do centro da muralha, teoricamente mais pobre você é, porque foram construídas depois e tudo mais. E quanto mais pro centro da muralha, mais a sua família é próspera, tem influência forte, né? E coisa do tipo. Eu concordo com o Shingeki, mas eu tive uma leitura um pouco diferente. Pra mim, a parada de Gachiakuta é que quem tá embaixo, salvo um cara que vai ser o antagonista da temporada, o resto não quer saber muito o que tá acontecendo no paraíso. Tipo, eles só odeiam e ponto. A comparação é mais do sentimento que a gente sente quando a gente enxerga essas obras. Não é sobre o conceito, mas sim sobre o sentimento. O sentimento existe algo que inexplorado pelos personagens ali, que eles almejam explorar esse lugar, né? Que é um lugar que é tão proibido, que é tão difícil de alcançar, que é tão misterioso, né? Para os personagens é meio assim. Acho que é esse sentimento. Então, mas não sei se é exploração, cara. Acho que a parada que pega com Gachiakuta é tipo, igual o Shingeki no Kyojin. No final de Shingeki, a gente descobre lá que tem aquele povo que vive fora da ilha. O Arashia é assim, né? Eles querem ir lá pra cima, eles querem ir lá pro céu. Aqueles caras que estão buscando os Watchmen Series, né? É o líder, né? O líder deles quer. O resto tá meio, tipo, cada um quer o seu objetivo. Mas o líder que é o cara que quer ir pra cima. A sacada que eu tenho um pouco dessa dinâmica de paraíso é mais essa sacada que tem em Shingeki. Lá, esqueci o nome dos caras, que vive fora da ilha com os caras que vivem dentro da ilha. Os caras que estão dentro da ilha, eles têm ódio quando eles descobrem que existe um povo fora da ilha. Ódio puro. Porque ele falou, mano, você deixou a gente na merda. E os caras que estão lá em cima, eles têm suas casas, têm o seu jogo de poder, porque eles sabem que, tipo, lá embaixo tem pessoas e que a força deles é muito maior do que a deles. Então eles têm que controlar aquilo com ódio, entendeu? Então eles criam também um ódio de quem tá em cima por quem tá embaixo. Não é todo mundo que sabe que existe vida lá embaixo, né? Daquele abismo. Eu diria que a maior parte das pessoas não devem saber, né? Da galera do paraíso. Deve ser mais a galera rica, que faz a parte de politicagem. Isso, que ainda não foi explorado. A gente sabe que existe porque tem aquela guarda infernal que aparentemente eles são os caras que fazem o contato entre o paraíso e
a superfície. Então sim, existe um grupo que tem que saber no paraíso que existe coisa lá embaixo. Que é provavelmente aquele clero lá, né? E não só isso, né? Os anjos, né, que entraram na casa do pai do Rudo e mataram ele, colocaram a culpa nele, esses caras são os mesmos que têm asas de anjo e eles transitam entre um ambiente e outro, né? Então, com certeza eles têm algum tipo de contato no paraíso, e aí mais pessoas devem saber, mas eu acredito que a maioria do paraíso não saiba que tem vida embaixo, né? Devem existir todo aquele mito de, pô, tem monstros lá embaixo, coisa do tipo, mas que existe uma civilização, eu acredito que não. E tem uma parada meio afrontosa, assim, eu não sei se foi proposital da Kyoran, imagino que não, mas tem uma parada meio que eu achei bacana, assim, depois que eu vi esse cara da asa, porque é aquela ideia de tipo, não, você tem um anjo, que é o anjo que saiu do inferno pro paraíso, parada meio Lúcifer, assim, você tem um anjo ali, esse anjo ele vai lá pro paraíso com algum objetivo que é causar discórdia, porque ele vai com o objetivo e descobre depois que ele tinha um objetivo, né, o pai adotivo do Rudo não foi morto à toa, né, ele foi morto com algum objetivo. E que também o Rudo, ele não foi arremessado por ser um cara aleatório, deve existir algum motivo que ele foi escolhido pra ser arremessado lá pra baixo, né, tanto que ele, final do anime da primeira temporada, tem a revelação que o nome dele é igual o nome do ancestral lá, do cara lá pintado lá naquele teto, né, do Shurebrek lá, sabe? Que era um dos pioneiros lá, tipo isso. Isso, um dos caras que vestia todas as roupas do Sete Celestial lá, Guardião. Os Guardiões, né, Celestial, isso. Você começa a entender um pouco mais os detalhes, por que o pai adotivo dele adotou ele, por que ele deu a luva. Então, tipo assim, você começa a encaixar os mistérios. E pra ver também que esse mundo vai ser mais amplo do que pode se imaginar, que até agora a gente viu um dos símbolos que tava lá desenhado, que era o da direitinha ali, que era aquele do Watchmen Series, né? Que é o que o Rudo tem na luva, a Amo, ela tinha na bota, e o que aquele cara tinha nas costas, né? O Zodil tem nas costas. Uhum. E aí tem mais símbolos mais pra frente ali, né? Que a gente não viu ainda. A gente não sabe o que é. Eu acho que tem mais um item ainda do conjunto ainda pra aparecer. Então, a gente não sabe se são 3 itens, se são 4, são 5. Pode ser inúmeros, né? Pode ainda ter um capacete, pode ainda ter uma calça. Eu posso estar errado. Eu acho que ele comenta que são 3, são 5 e o Zodil conseguiu reunir 4. Uhum. E faltava o último, que ele não fala o que é. Porque um ele já tinha capturado. Ele falou que ele ia em busca do outro, né? Ele ia em busca do outro. Isso, um ele já tinha capturado, que já tava lá. Aí ele pega as botas, pega as costas dele, a capa, né, o sobretudo. Ele ia pegar a luva do Rudo e tinha mais um que ele não lembro que ele chega a falar que tem, mas ele não fala o que é. Se é um capacete, se é, sei lá, alguma outra coisa que seja. Eu acho que não foi mencionado, só foi mencionado que era um outro. Que existe, Então, mais um mistério pra resolver no mundo de Gachaco. A gente enxerga, né, o símbolo que tá na luva do Rudo e também, ao mesmo tempo, a gente já deduz que, se esse é só um dos, sei lá, 4 ou 5 símbolos, quer dizer que vai ter mais história pra frente que conte mais sobre os outros símbolos. Isso gera uma empolgação, sabe? Pelo menos pra mim gera uma empolgação. Vamos com calma aí, vamos segurar a empolgação, porque não sei se você lembra, mas no começo de Naruto falaram também que ia ter os 7 espadas lá, e nunca teve, né? E ficou por isso. E o caralho e tá aí, né? E olha. Tipo, E no final tá falando sobre seres ancestrais, né? Mas tudo. Gashakuta, ele já faz um sucesso grande, né? Tanto na Ocidente quanto no Oriente, ele já se firmou como um dos shonens, né? Então eu acredito que ela tem um espaço de tempo ali de não precisar se preocupar em ser cancelada e coisa do tipo, pra poder desenvolver as coisas da maneira que ela acha melhor, né? Então eu imagino que vai dar tudo certo, né? Daqui pra frente. Sim. O mangá tá muito bom, inclusive. Tô tentando acompanhar, tá muito bom. Eu estou atento para pegar a ler o mangá. Só um adendo aí, falando do mangá e do anime, a gente tá comentando majoritariamente do anime, né? Por isso que a gente tá discutindo diversas coisas, porque o anime, se eu não me engano, posso estar errado, mas o anime ele para ali por volta do capítulo 88, 85, uma coisa assim, e o mangá ele já tem bem mais pra frente, né? Já tá no 100 e... eu lembro por volume, ele parou no volume 10 e a gente já tá indo pro volume 14. Ele tem bastante, tem uma quantidade boa a mais. Dá uma curja, tranquilamente. Já tá em produção, né? Diga-se de passagem. O legal disso é que, pô, a gente comentando aqui do anime, o fato dele gerar essa empolgação nossa, da gente tá discutindo o que pode acontecer, o que não pode, mostra que ela tá fazendo um bom trabalho, né? Sim. Porque se a gente tá, gerando teorias e coisas do tipo, é sinal de que ela conseguiu bater no ponto onde deixou a gente curioso, né? Acho que tem uma parada aí que
entra nesse ponto assim, cara, do porquê que... o que que Gatiakuta... Isso é uma pergunta que me fizeram muito, assim. Pô, eu fiz várias propagandas de Gatiakuta com meus amigos. Mas, pô, mas o que tem diferente nesse mangá? Por que você olha a arte e fala, mano, beleza, mas um Battle Shonen, mas o que saca a diferença dele? Eu acho que um ponto é isso, assim. Primeiro a gente tem um visual que é uma estética que tem coisas conhecidas, porque tem o estilo de arte ali do Kubo, mas ao mesmo tempo tem uma modernização, né? Com essa parte de grafite, de trazer uma pessoa que não é mangaka, né? Trazer o Yoshi Ando pra falar sobre grafite, trazer coisa. Inclusive, uma coisa que eu acho muito foda de Gatiakuta, se você pegar a capa do mangá, toda a capa tem um grafite desenhado pelo Ando e é um grafite único, assim, cada capa é diferente. Tem vários easter eggzinhos no grafite, isso é muito... Mas todo lugar que você olha, toda paisagem, paradas que são diferentes do que se espera do mangá. E outra que é os personagens, cara. A gente comentou, todo personagem de Gatiakuta é muito carismático, cara. Todos você quer saber um pouquinho que seja da história. Tipo, até o personagem mais bosta, que é tipo, o cara que o assistente do assistente tem algum motivo ali que te bota uma pulga na orelha. Ah, esse cara, ele deve estar relacionado a alguém, ele tem alguma coisa na história. Eu acho que de todos, inclusive já levantando a pergunta, acho que de todos os personagens até agora, o que, pô, eu entendo o papel dele, mas até agora não me caiu tanto é o mano do bastão do amor lá, como é que é o nome dele? É Zanka. É o que ficou ferido? O Zanka é muito louco, mano. Não, eu acho ele da hora lutando, mas ele como... O pior é que ele toma uma sova, aí depois você descobre que ele tomou uma sova porque a mulher lá, que é a mina que faz o feitiço, trollou ele. É. Isso é pior de tudo, mano. Então, de todos ali, eu acho que o que menos, assim, me pegou foi ele, mas ele lutando pra mim é bom demais. Mas a personalidade dele não me pegou tanto. Agora todos os outros, tanto luta quanto personalidade, aí já me ganhou. Todos os outros. A Ruivinha da Tesoura, ela é bolada, né? Ela lutando é muito lembrada. Quando tem o plot do episódio, ela saca uma arma e começa a sair dando tiro na galera. É, que ninguém entendeu nenhuma, né, desse episódio, porque desde quando... A personagem era boa, agora acabou. Agora é uma das melhores. Uhum. Que é tipo assim, a qualquer momento ela pode puxar uma arma e te matar. Exato. Numa briga de faca, ela puxa uma arma. E poucas ideias. Deu 2 tiros na mina e falou assim, só não vou te matar porque eu prometi que não ia matar. Exato. Senão tu tava morta já, filho. Mas isso que é legal, tá? Não é pesado. Tem a obra você vê que faz essa parada mais ela zoa. O Zanka, ele quase morre porque a mina, esqueci o nome da mina, que faz os feitiços lá, ela esqueceu de aplicar o feitiço nele. Tem essas zoeirinhas que, tipo, criam a trama, mas que são leves, dá uma parada meio zoeira, assim. O Zanka eu não sei, cara. O Zanka eu gosto, é um dos personagens que eu mais gosto, pra ser sincero, de Gatiakuta. Acho que é muito bem construído ele, cara. Cara, sabe uma que eu gostei também? Que é pouco mencionado nessa temporada? Aquela mulher que ela é a recepcionista dos zeladores. Ela é muito braba, O poder dela é muito legal. É que é o poder com o poder ocular, né? Isso. É vindo do óculos, né? Vindo do óculos, exato. Olho de Tandera, aquele que tudo vê, né? E tanto que o Urudo perguntou, ué, mas por que deixaram alguém tão poderoso assim como recepcionista? Ué, Deus. a guarda mais forte é o que começa pelo começo, né? Se deixa ela ali, ninguém invade aquela base. Ninguém invade, cara. É engraçado a galera com RPG tentando explodir o negócio e não acontecer nada. Que inclusive é uma coisa que a gente ainda não sabe exatamente como acontece, porque tem um cara na base que ele fica debaixo das cobertas, trancado num quarto, e aparentemente ele é o sistema de segurança da base ali. Ele que protege a base de danos, ele que é a câmera da base, porque ele vê quem tá chegando na hora. Então ele é alguma coisa foda lá. Eu acho que a Keiurana, ela estruturou muito bem essa partezinha aí. É algo que muita gente não daria atenção, mas é bem interessante você pensar como que ela dá atenção pra essas coisas, né? Inclusive, só fugindo um pouquinho do assunto, né? No último episódio a gente viu, né, um pouco dos Hellguard, principalmente da capitã da primeira divisão, que muita gente fala assim, eu acho que a Keiurana se desenhou como personagem ali. Diz a lenda. Inclusive, quando eu fui pesquisar a coisa da autora, eu vi diversas fotos comparando ela com a personagem, né? Porque o estilo parece muito, né? O cabelo, o cimbrinho. O que eu vi de entrevista, ela falando que, assim, ela não fala, nunca vai falar, né? Mas as teorias é que, assim, ela diz que o personagem que ela se inspirou nela mesma é o próprio Urudo. Que ela fala que a personalidade dela aparece muito. Só que eu acho que estética, ela deve ter olhado assim, tá da hora o meu visual hoje. Vou meter um personagem aqui, mano. Eu vou desenhar algum personagem brabo com a minha estética que eu me imagino. E eu acho que ela tá toda certa. Ela é autora, ela é artista. Pô. Ela faz o que ela quiser. Lone falou, como é que eu ia ficar com essa roupa? Às vezes ela comprar a roupa e tirar foto, ela desenhou no mangá. Tem vários autores que se desenham aí no mangá, né? Por exemplo, o Yoamushi Pedro, o protagonista, o Onoda, ele é a própria cara do autor. Se você pesquisar Yoamushi Pedro, o protagonista,
protagonista. E o autor, você vai ver uma foto do autor vestindo a mesma roupa do Onoda, dele correndo no ciclismo. É a mesma coisa. Tá certíssima. Não tá errado, não. Até o próprio Oda se desenha, né? Ele coloca um bonequinho com a cara de peixe na capa. Diz a lenda que a Nami é a esposa dele, né? É. Mas é foda, cara. Eu acho que é muito maneiro isso. Até, mano, até os vilão. Os vilão de Gatiaco, todos são carismáticos, cara. Todos são da hora, mano. Todos têm uma história. É, até lá que é o Jabba. Mano, eu não consigo falar o nome dele sem pensar o Jabba do Star Wars. Ele é o True Coringa, né? Ele tá lá pelo caos. E ele é forte, né, pô? Porque esse cara é forte. Eu acho que ele é, assim, não sei se vocês concordam, mas na minha opinião ele é o mais forte de todos ali. É, ele é o mais forte. Porque tem o cara do portal. Eu acho que talvez o Veiote seja bastante forte porque ele tava lidando com 5 de uma vez só, né? Dos vilões, você tá falando? É, dos vilões, dos arruaceiros ficou a tradução. Arruaceiros, verdade. É que a gente não vê o poder de todos, né? Mas o Veiote é forte também. Provavelmente o molequinho ali que tá seguindo a rapaziada no último episódio, ele também deve ser bem forte, porque até agora não mostraram nada dele. E é sempre assim, né? Você, sempre acha que o personagem é uma merda e ele vai te surpreender em algum momento sendo extremamente os personagens que são mais fortes dos vilões, dos arruaceiros, esse Jabber e o velho, que tem as 5, 6 mãos lá. O velho foi derrotado, entre aspas, mas porque também o Urudo apelou, né? O Urudo apelou ali. Assim, ele foi o único que tava dando conta de tancar todo mundo de uma vez só. Até o momento em que o Urudo virou e falou: eu vou pras cabeças. O cara meteu uma bazuca de prego. Então. E ele encaixou um prego no outro prego. É que aí, spoiler de leve, tipo, que eu me lembre, ainda a gente no anime ainda não mostrou 3 arruaceiros, que precisa mostrar. Acho que ainda não mostrou. Isso, e ainda não viram o Zodio lutando. O Zodio, que é o vilão, ele não luta. A gente entende também que existem divisões nesses dos arruaceiros, né? Nesses Raiders. Porque quem que é? O próprio velho fala, né? Que agora que eu faço parte da primeira divisão, qual será a sua primeira ordem? Uma coisa assim, né? Uhum. E não só isso, né? Mas o fato de terem os novatos, os veteranos. Parece que é uma organização que ela roda pessoas com uma certa frequência, né? Sim, verdade. Mas tem bastante personagem ainda pra mostrar, mano. Bastante personagem ainda. Gosto. Tem a do Hellguard, né? Que é o da... Quem falou que é a Kyoka, né? A Kyoka Niji. Que só pincelou, que acho que é Kyoka, só pincelou no final. Praticamente foi um episódio ali que ela apareceu no finalzinho. Isso. A Hellguard, ela é citada na história do Zanka. Elas são tipo a polícia ali do local? Será? Eles são a polícia, eles são tipo a polícia mesmo. Porque o Zanka, teoricamente, era pra ele ter virado o Hellguard também. Mas aí ele largou, entendeu? Mas era aquela academia que ele tava, era formar a Hellguard, entendeu? Mas ele saiu. Até não lembro agora, aquela que tá junto com ele na história dele, eu não lembro se ela morre ou se ela vira pra Hellguard, quem que é. Então, ela teve uma breve cena nos episódios finais, onde ela aparece já adulta, com a espada empunhada que ele tinha comentado no passado dele, coisa e tal. Uhum. Então, parece que ela ainda tá viva, né? Sim, cara, tem muita coisa que vai acontecendo em Gachaku. Algo que é muito misterioso pra gente, né? Que a gente viu quando aquela mulher do cabelo, ela foi arremessada pra borda. Ela tava realmente na borda, né? Entre os dois, entre o céu e entre o paraíso, no caso o paraíso e o abismo. Ela observou um gigante naquela borda, né? Que parecia mais a pintora do Expedition 33. A Paintress, né? A Paintress, ela mesmo. E aí, assim, a gente sabe de algumas coisas, né, sobre esse gigante da borda, tratando, assim, de um conceito simples, né, que não é uma criatura comum, ela é alguma coisa que é em uma escala muito maior do que os monstros vistos. Esse gigante, ele tá entre uma ponta e a outra, né, não dá pra chegar nem o topo da cabeça e nem os pés. E aí tem o que mais, que no caso a borda é um mundo desconhecido, e aí a gente tem umas possíveis interpretações que é assim, que ela pode ser uma entidade primordial, né, que é, sei lá, algo divino que criou essa divisão, criou esse mundo, ou uma coisa assim, ou que pode ser só um guardião, né, desse sistema todo que envolve esse céu e o abismo. Pode ser, sei lá, tipo alguma coisa que nasceu a partir do descarte, né, de todo esse lixo que virou, assim como o Zodio, ele acabou criando aquele monstro, né, com os Watchmen Series, né, que criou aquele monstro que tava subindo lá naquele Trash Storm, ou que pode, sei lá, ser qualquer outra coisa, né. Mas a gente não sabe, né, não tem muitas informações, mas é algo que com certeza pega todo espectador.
pode ser até algo parecido com o acúmulo religioso da galera do paraíso, que protege o paraíso, sei lá, algo do tipo, né? Porque eles sempre batem na tecla de que lá é uma fronteira, né? Então, a galera vai pra fronteira e ninguém nunca voltou, né? A ideia é que todo mundo que vai morre, não consegue passar. E quem consegue passar, ninguém sabe se alguém conseguiu passar, porque nunca voltou, né? Pode ser que seja algo relacionado à religião, né? Já que tem toda essa parte do paraíso voltada pro lado religioso, né? Pode ser. O que tá... Tem umas coisas que ficam meio subliminares, sabe? Que esse ser, porque a gente não sabe se é algo vivo ou um monstro, como o Pix falou, ele tem um formato humanoide, tanto que no começo da obra, quando o Udo cai e ele dá aquela piscada que ele vê a fronteira, a gente vê tipo uma coluna vertebral nas costas do bicho. Então ele tem um formato meio que humanoide assim, e que ele fica vivo nas aspas, né? E fica sempre em posição meio que fetal, assim, né? Tipo, fica em posição lá parada, assim, com as pernas fechadas. A gente sabe que ele tem poder, porque ele mata lá a mina de cabelo, e que, de alguma forma, ele tá relacionado ao guardião, porque ele tem o mesmo símbolo meio que no capacete dele. Não sei, é um visor, na verdade, que ele tem na hora que ele vai disparar. Eu não sei se pra vocês lembra, mas pra mim, quando eu vi, lembrou um pouco do Kaiju número 9, quando aquele que tem... O 9 é o vilão, o que tem a cabeça achatada, né? Ele me lembrou um pouco mais a parte do corpo dele, assim, meio esguio, né? Meio magro demais e coisa. Me lembrou um pouco isso, né? Mas a parte visual. Me lembrou uma outra parada, que não é anime, na verdade. Me lembrou Shadow of the Colossus. Me lembrou um design muito parecido com o Colosso de Shadow of the Colossus. Com a mesma ideia, sabe? Tipo assim, pô, um ser, igual falou, um ser ali que existe já, meio mitológico. É interessante que pra todo mundo foi diferente, né? Que pra mim pareceu a Penthouse pintada ali no monólito. Lembra mesmo. Teoricamente, eles foram feitos na mesma época. Provavelmente, talvez. Tanto a ideia do Gachakuta quanto a minha ideia lá da Pinterest em épocas parecidas. Não que um tenha culpa do outro, até porque não deve ser como ser parecido, né? Ou sim, né? Não dá pra ver. Eu acho que o que conecta todos esses segredos aí, esses mistérios, são os anjos. Os anjos provavelmente vão ser o segredo pra revelar tudo isso daí. Concordo. Eles são os maiores mistérios. Eles são os maiores mistérios que tem nesse universo aí de Gachakuta. É porque a primeira temporada de Gachakuta, ela não perdeu tempo, né? Então eles já foram atrás do principal, que era, o Rudol quer voltar e a gente já tem um interesse em querer saber mais sobre o paraíso, então a gente vai ajudar ele. E eles meio que já tentaram grande parte das coisas que eles podiam fazer, que eles tinham conhecimento, né? Que era, eles iam até a Amo, né? Que eles acharam que era uma senhora que observava a galera cair e subir, coisa e tal. E eles sabiam dessa lenda, então eles foram atrás dessa pista e viram que não era bem assim. E a outra pista era... A outra pista não, né? O outro acontecimento era os vilões tentando subir com os monstros feitos de lixo lá e tudo mais. E ambas foram descartadas, né? Tipo, a Amo sabe, mas ela sabe mais ou menos. Ela sabe que tem uns anjos. E os caras lá acharam que deu certo a questão dos monstros de lixo conseguirem ultrapassar, mas na verdade não deu. Então, todas as paradas que eles tinham pra ir atrás, eles já foram. Uhum. Ou seja, só sobrou os anjos, que de fato acaba se tornando a coisa mais importante da obra agora, né? A gente vê que todos esses mistérios que tá acontecendo, tudo tem um pouco do anjo envolvido, né? O anjo que falou com a Amo, o anjo que derrubou o Dudo. Ele que deu o pivô da história, né? A gente não sabe quem são, né? São dois. É um cara que é o que tem a asa e o outro que a gente não sabe ainda qual é o poder dele. Mas será que são só dois? Pode ser mais, sabe ser uma organização, né? Até então a gente sabe que tem dois. Agora, quantos tem? Isso. E que um deles que matou o pai adotivo do Rudo, entendeu? Se eles são humanos, se eles não são humanos, tudo isso a gente não sabe. A gente sabe que tem. Se é o Rudo do futuro. Então, pensa, tem isso. Mas tem uma parada que eu acho que é uma teoria que encaixa um pouco, que é algo que a gente vai ver ainda na obra, que Gachakuta a gente ainda não viu muito sobre a mitologia da parada. Porque... A mitologia começou a ser explorada no finalzinho, né? Nesse último arco do anime. Isso, existe essa parada dos anjos, existe os ancestrais, existe o que está dentro do Rudo, que a gente não sabe o que é ainda.
Pode ser um ser, um demônio, pode ser só uma força, que a gente sabe que a própria Sumei lá, quando ela vê o Urudo pela primeira vez, ela fala, ó, tem algo dentro dele que é tipo um abismo negro e que ela não sabe o que é, e a raiva que o Urudo carrega por causa... A gente não sabe exatamente o que é isso, mas ele existe. Ele é o Beelzebub, né? Ele é o filho do demônio. E tipo, tem personagens que estão se entrelaçando com isso que a gente não sabe. A gente não sabe ainda qual que é a relação do Corvus, que é o líder dos zeladores. A gente sabe que ele sabe de alguma coisa, sabe que ele tem essa informação sobre o paraíso, mas a gente não sabe o porquê, quem é ele. E tem também o próprio Zodiel, que é o líder dos arroceiros, que ele explica o passado dele, mas a gente não tem muito detalhe do que ele já sabe ainda, né? Ele só jogou o que ele quis jogar de informação. E tem toda a Canva City, né? Que é onde tem os feiticeiros que fazem feitiço através do grafite, né? A menina que fez o feitiço no corpo de todo mundo e tal. Aparentemente eles têm uma importância maior do que parece, né? Porque Sim. Só o fato deles terem um feiticeiro específico da cidade com um poder absurdo, né? Porque pra mim é um dos maiores poderes que tem a galera daquela cidade. Porque ela consegue proteger a cidade inteira com o poder dela, consegue proteger outras pessoas com o poder, e não só isso, eles estão diretamente ligados com todo esse mistério. Por causa que o primeiro dos feiticeiros tinha conexão com a galera da roupa lá. Sim. Por mais que eles estejam ali meio por fora da história, eu acredito que eles vão ser muito importantes ainda. Também acredito nisso. Gostaria de ver muito mais dele. Tem coisas que vão rolar do mangá, não vou dar spoiler, mas tipo, tem muito chão ainda pra Gachako, tá ligado? Tem muito chão. Tá em quantos capítulos atualmente? Atualmente, 162 capítulos. Tem bastante coisa já. Então dá pra mais uma temporada inteira de 25 aí. Isso aí, aqui pro Brasil tá chegando no volume 14, salvo engano, e o mangá lá no Japão, ele tá indo pro volume 19 já. Tem muito chão. Eu não sei exatamente como é que tá vindo as lombadas da série de Gashiakuta pela Panini, mas se as lombadas estiverem tão bonitas quanto são as capas, pra mim é uma das capas mais bonitas que tem de mangá hoje em dia. Tá vendo, mano? É muito bonito. Assim, sendo bem honesto, pra mim, da atualidade, só perde pra Atelier Witch, que é um show à parte. Não, Atelier Witch Hat é complicado também, né? É um show à parte. Mas assim, pra mim, de longe, tirando Atelier, é o mangá mais da atualidade. Assim. Legal, interessante. Eu gosto muito da capa. E uma sacada da Ama é que ela trouxe uma seriedade pra algo que a gente não esperava, né? Tipo assim, você tá vendo um Battle Shonenzinho, você não espera ela abordar assuntos pesados. Tudo bem que ela, obviamente, ela deu aquela selada, né? Por várias questões, né? A obra tratou até que bem, né? A parte de representar o que é que estava acontecendo naquela cena, porque, né, eles não realmente mostraram o ato em si, mas eles mostraram com um outro estilo de arte, né? Que é uma pinturinha de giz, né? E tal, que é a Amo tirando a roupa, ele tirando a roupa. Aí ele se abraçando, né? Botar no português, né? A Amo sofre uma violência sexual, e pra representar isso, porque sim, Gachiakuta ok, eu não sei qual horário que passa aí no Japão Gachiakuta, mas eu imagino que não deve ser também, tipo, um horário, Pelo menos aqui no Brasil ele é PG-16, né? Então acredito que no Japão deve ser por aí também. Se eu não me engano, eu tava uma vez na sala e eu vi eu tava passando de relance assim pela sala aqui de passar o bagulho explícito, até porque é por questão do público. E que existe, sabe que existe dentro lá da, não sei se pode falar da TV japonesa, existe uma certa resistência de você deixar explícita a coisa, né? É só você ver, tem filme também tem a mesma coisa, filme japonês tem a mesma coisa, de eles não deixam tão explícito a coisa. Então eles têm lá a representação do que aconteceu e tal. Eu achei que foi muito boa a forma de explicar a parada. O anime de Gachiakuta passava em domingo às 11h30 da noite. Ah, tarde já, horário fantástico, tá maluco. Então é bem por aí, é provavelmente 16, 18, por volta desse horário aí. A tristeza do trabalhador, né, mano? Porque tá maluco, velho. 11 da noite do domingo mata. E o anime tá em 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16 streaming diferentes. Caraca. No Japão? No Japão. Na Lemino, na Anime Times, na The Anime Store, na Unext, na Bandai Channel, na J-Con Stream, na Telasa, Netflix, Disney Plus, Anime Festa, DMMTV, Abema, um monte de coisa. O Japão tem muito mais streaming do que aqui, né? A real é essa. É porque também a parte de pirataria é muito maior
mais forte, né? Então, imagino que eles deem uma liberada no acesso pra parte de exclusividade pra pessoal ter acesso, né? Quem detém os direitos primordiais, né? Prioritários do Gachakuta era a Prime Video. Então a Prime Video soltava o episódio, sei lá, tipo, dia 7. Aí depois no dia 8, todos os restos podiam publicar nos seus streaming, né? Aqui geralmente funciona assim, né? Um anime ele é prioritário em um, né? Que no caso o Gachakuta era na Prime Video. E aí o resto podia publicar depois, quando eles achassem que fosse bom pra deles. Engraçado, cara. Por que Gachakuta veio pra Crunchyroll no Brasil e não pela Prime Video? Enfim. Aí é distribuição, provavelmente, né? Engraçado. A distribuição, né? Provavelmente o distribuidor já tinha acordo com a Crunchyroll. Isso. É que aqui não tem Crunchyroll, né? É, verdade. É verdade. Japão não existe Crunchyroll. Bem real isso. É, porque no Japão não existe Crunchyroll porque já tem a TV, né? Já tem a TV pra resolver tudo, é mais fácil. Tem a Netflix e o Prime e todas as outras. Aqui também não tem HBO, tá? Não tem? Que é bem estranho. Não tem. Não existe HBO aqui. Como é que assiste a série da HBO? É, e pra isso assistir o House of Dragon, como é que faz? Eu pego uma conta BR na Amazon Prime, eu coloco VPN no meu PC e eu assino a HBO pela Amazon Prime. E o engraçado de você falar isso é que a HBO, eu acho que ela é uma das que tem menos conteúdo oriental, né? Isso faz sentido porque elas nem estão no Japão. Pois é. Talvez seja por isso também. Faz sentido, porque a Prime tá vindo com bastante dorama, anime, uma porrada de coisa, a Netflix nem se fala. É, a Max tem um outro só. Um outro, bem pontual mesmo. E o Apple TV tem, né? Apple TV... Eu não assino, deixa eu ver. Mas acho que deve ter acesso. Apple TV tem. E a Globoplay? Globoplay não, né, pô? E tinha a IPC, que era, tipo, voltado pro japonês, né? Mas acho que já morreu a IPC. Que é a Globo, só que pro Japão, né? Bom, e falamos da Amo, acho que é isso, né? Enfim, veja a Amo, é a personagem legal. É, a parte da Ama, ela é bem estranha, porque no começo ela é chata, porque ela grita muito e é histérica e girl. Nossa, mano, insuportável. E aí você passa a entender tudo que aconteceu com ela. A menina foi vendida quando criança, o cara enganava ela porque ela não tinha a menor noção do que era o mundo, né? A mãe dela não ensinou, a mãe dela provavelmente nem gostava dela. É, vendeu ela, né? Ela não sabia o que eram os sentimentos, né? O cara falava que aquilo era amor, e ela achava que aquilo era amor. Não era amor, o cara tava... Né? Era um amor abusivo aquilo, não era amor. E ela cultiva essa parada de amor, tanto que ela sempre fala, né? Ah, essas botas quem me deu foi o meu primeiro amor, não sei o quê. Isso. Então ela continua cultivando sem saber ainda. É. Mas depois que rola toda a treta com a rapaziada dos zeladores, ela passa a entender um pouco melhor, e o fato dela não estar mais isolada, né? Ter tido contato com o pessoal, conseguido conversar e coisa do tipo, acabou que deu uma melhorada na perspectiva de mundo dela, né? Com certeza. Mas a menina sofre, né? Porque, pô, do começo que ela apareceu até o final do... Pô, o pós-crédito é a cena dela, né? A cena dela meio que aprisionada, e ela chega alguém na cela, ela grita pelo Rudo e não era o Rudo. E aí o anime acaba. É tipo, pô, a menina sofre muito. Ela só tomando do começo ao final, mano. É, de ponta a ponta, né? Agora tá presa, descalça, toda coitada. E ela vai ser importante ainda pro anime, né? Sim, ela tem bastante coisa. O Rudo sempre procura por ela. Não sempre procura, mas ele quer descobrir o que aconteceu, né? Ele tá muito bravo com ele. Ele se importa com ela, E ela está esperando o Rudo vir buscar ela. Então ela ainda vai ser importante pro anime, acredito eu. Isso aí. E agora, vamos falar sobre o clássico, né? As considerações finais e notas para o anime do lixeiro Gachakuta. Eu, sinceramente, gosto muito de Gachakuta. Provavelmente é uma das obras que eu mais gostei de acompanhar. Provavelmente eu vou sim. Vou pular pro mangá agora, porque eu tô muito curioso. Já aproveita, né? É por volta do 80 e tanto. Dali pra frente vai. Eu vi que é 89 por aí, né? Então, pros ouvintes aí, né? Que quiser pegar aí o mangá aí da Panini e tal, já pega aí essa informação, tá certo? Vamos lá falar das considerações finais. Eu gosto muito de Gachakuta, né? Eu já tive um certo apego pelo anime desde agosto, né? Quando ele tava em lançamento, acho que tinha uns 3 episódios, eu pensei, tá, eu vou deixar pra ver tudo de uma vez quando eu for gravar o podcast. E foi o que eu fiz. Gostei muito, né? De como o ritmo foi trabalhado nessa história, né? Num anime de 25 episódios, porque o ritmo também é muito importante, né? E eu não me senti cansado nenhuma vez que eu assisti, me senti entretido todas as vezes. Gostei muito do world building
building, sobre os conceitos das armas, dos poderes, os traçados dos personagens, como os personagens eles não são esquecíveis, né? Como não tratam o personagem como qualquer um. Que a gente olha o personagem, a gente sabe que, isso aqui é tal pessoa. Gosto muito. Achei que foi um bom trabalho do Bonus Films. Gostei das aberturas. As aberturas achei maneiro. Mas pra mim, o que mais me cativa aqui é a parte do suspense e do mistério. Pra mim, o que segura a obra, assim, e mais me segura em alguma coisa que eu tô assistindo, que eu tô lendo, que eu tô acompanhando, é aquele desejo, sabe? Aquela fome de eu quero ver mais disso porque eu quero saber o que acontece. Porque eu não entendo tudo e eu quero entender. E é o que acontece com os anjos, o que acontece com todo esse abismo, esse céu. Pra mim tá perfeito o jeito que está sendo trabalhado. Eu espero muito que a Kei Urana, ela não perca a mão, né? E continue fazendo um ótimo trabalho. Vou começar a acompanhar o mangá e espero muito que ela continue tendo esse ótimo trabalho, porque pra mim tá impecável, né? Eu tenho muitas expectativas, mas tenho medo, né? Então eu prefiro me segurar um pouco também. Eu vou deixar uma nota difícil, tá? Uma nota difícil porque eu gosto muito e eu acho que é o sentimento falando por mim agora no momento. Eu acho que eu vou dar um 9zinho. Eu vou dar um 9zinho, porque eu gostei muito. Eu acho que se eu deixasse umas notas abaixo aqui, talvez seria muito contra o que eu falei aqui, né? Mas pode ser o meu momento que esteja falando como um 9, talvez se fosse mais pra frente eu daria um 8,5, um 8, mas eu vou deixar um 9. Eu vou ser um pouco mais duro do que o Vulpix. Lá ele. Tudo que a gente falou aqui é elogios dignos de uma nota 9, concordo completamente com o Vulpix. Porém, eu vejo um ângulo aí onde a autora ela ainda é, obviamente, né, a primeira serialização dela, mas ela é um pouco inexperiente. Eu acredito que ela vai chegar nesse 9, um possível 10, daqui a um tempo ainda. Gachakuta, ele é muito acima da média, na minha opinião. Tudo que a gente falou da parte técnica dele, que é world building, design de personagem, criatividade, armas extremamente divertidas e eficientes. Tudo isso é muito difícil de fazer. Ela consegue fazer um papel muito bom. O mistério é difícil de fazer, ela consegue fazer um papel muito bom também. Só que eu vejo com clareza que ela consegue fazer melhor. O fato dela ter toda essa experiência já com ter trabalhado com o autor de Fire Force, de Soul Eater e tudo mais, só me diz que ela vai conseguir chegar num patamar mais alto, e é por isso que minha nota vai ficar no 8. Só por isso. Só porque eu espero mais dela. Então eu acho que é um 8 justíssimo, mas que nem o Vulpix falou, eu não descartaria um 9, um 8,5 com tranquilidade, assim. Eu acho que essa análise tá perfeita, Valente. Gachakuta é uma obra que fui esperando nada e me entregou tudo. Então me surpreendeu muito, cara. Eu fiquei viciadaço em Gachakuta. Por um lado, pra ele pegar uma temática que eu gosto tanto, que é essa parada assim, de hip hop, grafite, rock underground, até as músicas puxam um pouco pra esse lado, assim. Desculpa te cortar, mas tem umas músicas que tocam no meio da batalha que é muito interessante, muito boas. Puta, não, todas as músicas são da hora, cara. Tem uns gritos, uns underground no meio, assim. Tem toda essa parada e tem tudo, cara. A trilha é muito bem pensada, cara. Você tem ali Pale Dusk, que é quem faz a abertura primeira, que é uma banda que tá se provando aí um novo meio do rock mais metal ali, death, né, ele é mais pro death, que tá se provando ali no Japão, uma galera que, por exemplo, tá tocando com Nuke Rock, então uma galera nova aí que tá. Você tem depois a Mori Calliope, que é uma VTuber super famosa, e que é a parada underground. Eles não pegaram Lisa pra tocar, nada contra a Lisa é muito boa, mas tipo, ela é alguém do mainstream, tá? Procuraram artistas menores, artistas que combinam com essa temática do underground, entendeu? Então, cara, acho que é um trabalho muito bem pensado tecnicamente, e pra mim foi um golaço do Fumihiko, né, como diretor estreante, mas principalmente eu acho que é uma obra que deu um respiro a mais pra esse gênero que precisava, cara. O Battle Shonen precisava de um respiro desse, entendeu? Porque a gente tava cansado de ver a mesma fórmula, a mesma historinha de ter um vilão e ter um cara e vai lá e bate no outro e todo mundo fica feliz e depois volta e tem outra história. Aqui a gente tá vendo um Battle Shonen, mas com uma outra perspectiva, alguém que ousou quebrar um pouco esse paradigma padrão que era tão cristalizado, né, esse dogma que já existia ali na indústria. E eu acho que muito da virtude do Gachakuta é disso, cara, é muito da coragem da Kei Urana, fazer escolhas ousadas, criar coisas novas. Vamos ver se ela vai conseguir manter isso até o final, mantendo a experiência da obra, né, espero que sim, até o momento que eu li sim, né, pra felicidade de muitos, mas vamos ver daqui pra frente, né, com o Gachakuta. E a minha nota, cara, vai ser um 8,5 só por um único detalhe.
facilitar a conta. Também por isso, dá também pra facilitar a conta. Já que o Bruno deu a nota de 8,5, conta média aqui, não precisa fazer conta, né? É 8,5, então o podcast de Gatiaco tá com esta nota. Acho que é uma nota boa, né, Valente? Muito, muito boa. Condiz muito com o que a gente disse aqui. Com nossas expectativas, temos muitas expectativas, né? Espero que vocês tenham gostado do podcast, né? Sempre deixando aqui um grande agradecimento a todo mundo que escuta nossos podcasts, né? Pra quem deixa os comentários também no Spotify, pra quem manda e-mail. E sempre agradecendo especialmente aos nossos apoiadores, ao Alex Selinger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Henrique, Guilherme Loures, Esdras Nunes, Henri Yamaguchi, Lucas Batista e Yasmin Gonçalves. Sempre lembrando que vocês podem mandar um e-mail para o nosso contato, que é o e-mail do podcast@mundodosanimes.com, tá certo? Se você quiser também, ajude a gente. Lembrando, pô, se você gostou bastante do podcast e quero ver vocês falando, gostei da discussão, quero ver vocês falando desse anime aqui, manda nos comentários, tanto do site, do Spotify e por onde você encontrar a gente. Tá certo. Sempre lembrando também do nosso Catarse, que você pode se tornar nosso apoiador, né? No catarse.me/MDA você pode nos ajudar. A partir do valor de R$5, você já pode estar ajudando aqui, apoiando o nosso podcast, né? Financiando e ajudando os nossos editores, que é o Lucas e o Raul, que tem um trabalho maravilhoso nessa edição, né? Que dão o tempo deles aí pra tornar este podcast, pra que ele saia, né? Pra que o podcast saia aí pra vocês toda semana, que eles trabalham muito bem nisso. Assim também como o episódio extra do Papo Nerd com Elas, que tem aqui. E assim como talvez um presságio do Santos, o Bruno já caiu, né? Já caiu do podcast aqui da gravação, eu tive que analisar. Fica aí, então, esse talvez easter egg aí, talvez essa premonição. E nós vamos ficando por aqui. Até o próximo podcast. Muito obrigado por nos ouvir. Tchau.